Um dos maiores mistérios da humanidade sempre foi se estamos sozinhos no universo ou não. Aqui mesmo no Brasil há diversos casos ufológicos que milhares de pessoas afirmam ter vistos ou ter contato ou até sofrido abdução por seres de outros planetas. O caso ET de Varginha, sem dúvida nenhuma, é um dos casos mais famosos do Brasil, mas antes de falar toda essa história, peço que você se inscreva no canal, dê uma força, deixe o like e deixe aí sua opinião sobre o caso de Varginha. Você realmente acredita que esse caso existiu ou não? E sem muito enrolar muito nesse vídeo, bora para essa teoria, para essa história do ET de Varginha, que é uma das histórias mais bizarras aí de aliens e extraterrestres aqui no Brasil. 2024 completou 28 anos do fatídico caso do ET de Varginha. Quase 3 décadas depois, o caso ainda é um completo mistério, o caso que ficou famoso em todo o mundo, principalmente no Brasil e em outros países aí como os Estados Unidos, França, onde tem ufologia muito forte nesses países, tanto Inglaterra quanto França, dentre até outros países aí. Esse caso, para quem não sabe, ocorreu dia 20 de janeiro de 1996 no interior de Minas Gerais, uma cidade desconhecida até então como Varginha, que a partir daí ficaria conhecido no mundo inteiro por causa desse grande caso aí de ufologia. Falando dessa história resumidamente, né, que ela fala aí de seres e OVNIs, no caso na cidade de Varginha, que começou num bairro de Varginha chamado Jardim Andere, onde 3 amigas viram um ser, né, um terreno baldio, um ser até então estranho, como nunca viram. Mas essa é a história de que todo mundo sabe, mas essa história do ET de Varginha não se limita a isso, a esse acontecimento. Essa é apenas uma pequena peça do quebra-cabeça do caso ET de Varginha. Também há relatos de um casal de fazendeiros que teria visto uma nave caindo perto da sua fazenda, uma nave que teria aí assustado seus animais, né, como gado, ovelhas, e deixado seus animais com medo aí. Também em dias anteriores do acontecimento de dia 20 de 1996 em Varginha, muita gente afirmou ter visto OVNIs no céu nas noites dos dias anteriores, né, em outras localidades da cidade. Há diversos relatos aí de seres que caíram, né, foram vistos em matas em Varginha. Há relatos também de várias aparições de policiais militares do exército, né, em torno da cidade nos dias a partir do dia 19 ao dia 23 de janeiro de 1996 na cidade de Varginha, onde foi visto muito apelo militar, né, tanto seja de policiais militares, de pessoas do exército, de altos batalhões, vários carros do exército rondando pela cidade. Isso já foi uma das coisas que chamou a atenção da população, visto também que os boatos se espalhavam daqui. 3 meninas teriam visto uma criatura estranha no terreno baldio, dentre outras também como o casal que viu a nave caindo aí na sua fazenda, dentre outros relatos de OVNI de luzes à noite nas noites anteriores. Os que rondam, o que mais bizarro desse caso de Varginha, sem dúvida nenhuma, é o caso aí do policial Marco Elixerez, que teoricamente, né, possivelmente diz a história que ele teria outro policial junto na viatura enquanto rondavam a cidade de Varginha e acabou atropelando um ser, né, que seria uma criatura da nave do ET de Varginha, que eles teriam atropelado e teriam colocado sempre o tipo de proteção adequada, pegado o animal, e principalmente o policial Marco Elixerez teria pegado o animal, teria colocado na viatura, no porta-mala, para tentar levar ao hospital, que acabou sendo arranhado na região do braço. Isso que acarretou aí, infelizmente, o policial vinha a óbito futuramente, iriam ir a óbito futuramente, o policial Marco Elixerez, de maneira aí que misteriosa para muita gente, né, que não sabiam que essa história teria acontecido. Há diversas testemunhas desse acontecimento. Com facilidade e capturada pelo Marco Xerezi, que levou ela no colo até o carro e então foram até o hospital. Chegando lá, os médicos teriam dito que não queriam ter nada a ver com essa criatura, que não era com eles que eles tinham que lidar. Eles a levaram então para outro hospital, que foi onde os militares tomaram conta da situação e levaram a criatura para essa, que era a corporação militar mais próxima de Varginha. Por volta de 2 semanas depois, o Marco Xerezi, que carregou a criatura oleosa no colo e se sujou todo, morreu de causas desconhecidas pelos médicos. Meu nome é Cesário Furtado, sou médico, trabalho aqui nessa cidade há 45 anos. Em 1996, estava aqui quando aconteceu o fato do aparecimento dos seres extraterrenos na cidade, e eu tive que trabalhar atendendo o Marco Xerezi, que foi o militar, e ele veio a falecer de uma causa indeterminada, uma causa desconhecida na época por nós médicos. Só que, na hora que meu irmão
fez a captura lá, ele podia ter simplesmente encostado, porque certos exames que eu tenho acusa que foi contagiado por pele. Não precisava ter nenhuma infecção, nenhum machucado, certo? Então, por isso que realmente houve essa captura, sim. E meu irmão participou, sim, porque meu irmão não tinha. Há outros relatos de pessoas também no Hospital Humanitas, o hospital que possivelmente o Marco Elixerez teria levado a criatura. Hospital Humanitas com várias tropas aí, com movimentação estranha de militares, antigos funcionários, antigas pessoas que estavam no hospital naquela época relataram muito isso, de que havia uma movimentação estranha naquele hospital naquela época. Essa história que teve diversos ufólogos famosos aí até hoje, como Edson Moventura, Pacatini, dentre outros que também já não estão mais aqui entre nós. Pacatini é um dentre eles, um que tem uma história mais convincente, que 10 ou 12 anos depois dessa história, ou até 15 anos depois dessa história, teria sido chamado por um amigo militar da época, que teria lhe mostrado um vídeo da criatura, do ET de Varginha, de uma das criaturas capturadas, no próprio Hospital Humanitas, em 2011, alguns anos depois, teria mostrado esse vídeo para ele, mas não teria permitido ele uma cópia, né? Mostraria o vídeo para ele, provaria realmente para ele, um dos maiores ufólogos do Brasil, que a criatura do ET de Varginha existia, que tinha incrivelmente vídeos dessa criatura, mostrando esse vídeo para ele no ano de 2012. Nessa época também houve relatos aí de um avião de tropa dos Estados Unidos no aeroporto de Campinas, isso mesmo. Havia várias teorias aí que algumas das criaturas teriam sido levadas para a Unicamp em Campinas aí para ser estudado. Logo em seguida que essas criaturas foram estudadas na Unicamp, né, tendo passado 1 ou 2 dias, todas as máquinas que foram usadas para examinar aqueles monstros, né, aqueles bichos, os famosos ETs de Varginha, teriam sido levadas no avião junto com as criaturas. Tudo que teria passado por a criatura, que poderia ser prejudicial à saúde, teriam sido levados para os Estados Unidos junto com a criatura nesse avião estranho que estaria pousado aí em Campinas. Há inclusive um documentário, uma live de um ex-piloto de avião naquela época que Campinas, que ele não teria sido avisado de um avião, precisa de um AVOEM, que é uma permissão para o avião estar naquele local, né? Principalmente um avião que vinha de outro país, dos Estados Unidos. Aquele avião chegou no céu do Brasil, né, em Campinas, sem permissão nenhuma, ou seja, que foi uma surpresa para ele que trabalhava com isso, e meio que os seus chefes falaram para ele ignorar aquilo, que realmente seria mais uma coisa estranha ainda esse caso, que aquele avião não teria permissão para estar voando por ali, inclusive está pousado em Campinas, né, esperando aí, quem sabe, alguma coisa aí, por exemplo, as criaturas de Varginha, dentre esses mistérios. É como realmente uma peça do quebra-cabeça, cada coisa se liga à outra. Mas sem dúvida nenhuma, a história do ET de Varginha tem bem mais páginas do que essa que a gente falou nesse vídeo aqui. É uma história que é grande, tem várias peças do quebra-cabeça. Há inclusive pessoas aí, né, na mídia, por exemplo, YouTube, Instagram, que ainda fazem divulgação sobre esse conteúdo. Afirma que o caso ainda não está fechado, tem muita coisa a ser descoberta ainda, como um dos maiores ufólogos aí do Brasil, o Edson Boaventura, o próprio Pacatini, dentre outros que fazem esse trabalho aí de expor, né, a teoria aí sobre os ETs de Varginha. Enfim, como eles mesmos falam, existe muita mentira nessa história, mas também existe muita verdade, muita coisa aí que é misteriosa, que realmente é verdade, que realmente aconteceu, que esse é o maior caso de OVNI, de seres extraterrestres no Brasil, é o caso de Varginha, onde acabou aí a mídia acabando levando aí mais pro lado da chacota, né, do lado por isso que muita gente não acredita, acha que é só o caso das meninas. Falaram que até era um mudinho, que tinha um pouco de deficiência, que elas viram. Mas a história não se limita a isso, a história se limita em várias outras partes da história do ET de Varginha. Sem dúvida nenhuma, é uma história bem maior do que contam. E na minha opinião, essa história é 100% verdade. Eu falei, né, poderia falar muito mais tempo sobre esse caso. O caso do ET de Varginha é um caso bizarro. Eu sou um amante sou um amante de histórias de extraterrestre, né? Acredito muito que existe vida e acredito muito que essa história é verdade. Óbvio que cada um tem sua opinião, tem muita gente que não acredita, que fala que foi uma farsa, mas eu acho que é muita coincidência, né? Muita coisa certa para ser uma grande farsa. Nem tem por que ter essa grande farsa, né? Eu acho que tudo é verdade, tudo uma coisa liga a outra. A nave que o casal viu caindo, né, na sua fazenda, as criaturas vistas, a criatura vista pelas amigas, né, no terreno baldio, o policial, a morte do policial que ninguém sabe explicar, né, infelizmente atropelou a criatura, pegou a criatura e acabou morrendo,
foi meio que arranhado aqui na região do sovaco, né, da axila, podemos dizer assim. Dentre outras coisas, a nave, o avião, as naves que caíram, né, o avião em Campinas misteriosamente, a presença de americanos, as meninas foram até visitadas por homens de preto, né, que, segundo elas mesmo falaram, ofereceram dinheiro para elas desmentir a história aí na TV, né, na Globo, que divulgou muito na época, dizer que era mentira, que aquilo não era verdade. Ofereceram dinheiro realmente para elas e elas não aceitaram nessa época, né, ainda bem, porque senão a gente não teria essas informações de hoje em dia. Ou seja, tem muita coisa aí nessa história que está muito mal explicada, a presença de militares na cidade sem motivo algum, coincidentemente na mesma época dos acontecimentos, dentre outras coisas. Então o caso ET de Varginha, que é uma bola de neve enorme, né, que muita gente desconhece, acha que é só aquele pequeno caso, mas tem muitas coisas aí por trás. Eu, sem dúvida nenhuma, é o caso mais incrível de ufologia aí, de seres extraterrestres aí dentro do Brasil, e um dos maiores aí do mundo, sem dúvida nenhuma, até porque teve aí roteirista americano fazendo um filme, né? Então um documentário sobre esse caso, para você ver como é um caso incrível, sem dúvida nenhuma. Não tem nem o que falar desse caso, mas eu peço para você deixar nos comentários, você acredita que o caso ET de Varginha é verdade ou não? Deixa seu comentário, deixa seu like, peço sua força para compartilhar aí o vídeo, né? Para o YouTube divulgar mais esse vídeo, peço sua força no like, se inscreva no canal, deixa aí indicações de tipo de vídeo você quer ver, se você quer ver alguma outra teoria, algum outro caso ufológico, outro tipo de caso aí, né, de mistério aqui no canal. Então peço a sua força, peço seu like, se inscreva no canal se gostou. Até uma próxima, tamo junto, e você que assistiu esse vídeo até aqui, forte abraço, muito obrigado, valeu!